Você sabe por que convertendo uma tensão de 19 volts para 5 volts com um regulador convencional perde-se a maior parte da potência em aquecimento? Então, o que é necessário para fazer que o conversor DC garanta uma economia de energia? Você sabe analisar alguns possíveis defeitos nele ou em torno dele? No vídeo de hoje, você verá um versátil conversor DC-DC step-down, muito utilizado quando queremos abaixar a tensão em um determinado local, sem que se perca potência nessa transformação de uma tensão maior em uma tensão menor. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Marque o sininho para receber avisos quando eu postar novos vídeos, porque nesta série de vídeos você conhecerá todas as topologias que envolvem os conversores DC-DC e se tornar um técnico de nível muito melhor, sendo valorizado por seus clientes, sejam eles da área de consumo ou empresas do ramo industrial. Nesse vídeo, você entenderá de uma vez por todas os aspectos do funcionamento do conversor step-down e como se converte uma tensão mais alta para uma tensão mais baixa sem perda de potência. Vou te ensinar a analisar o circuito de uma forma bem simples, com as formas de ondas criadas com um circuito em funcionamento. E também vou fazer uma análise do circuito integrado MC34063 da ST Microelectronics, que é capaz de fornecer até 1,5 amperes de corrente de saída e, de quebra, fornecer todo o projeto para que possa montar o circuito. Você não entenderá apenas a topologia do funcionamento básico do step-down, como a maioria dos vídeos aqui no YouTube se limitam a mostrar. Talvez porque os professores não conheçam tão a fundo o conversor DC-DC, e talvez por isso acabem ensinando apenas conceitos básicos dos blocos ou ligações simples. Nessas explicações mais básicas desses outros vídeos que tem por aí na internet, os professores mostram apenas as formas de onda no corte e saturação e muitas vezes não se comenta dos períodos inoperantes do chaveador, que criam as mais diversas variações de sinal. Mas Mário, você está dizendo que você é o bambambam do ensino e que os outros professores da internet não ensinam direito? Não, eles são muito bons, mas entrar a fundo nos detalhes da forma de onda é requisito fundamental para que os alunos destes acabem por interpretá-las. E mesmo que eles entrem a fundo nessas formas de onda, será que seus alunos ou internautas têm base de eletroeletrônica suficiente para isso? Será que foram treinados exaustivamente no mais básico para somente então se aventurarem a compreender sinais complexos que aparecem no osciloscópio? Então, qual é o problema da maioria desses vídeos por aí do YouTube? Os professores até tentam passar detalhes, mas por limitação de conhecimento dos alunos, acabam falhando por não conseguir transmitir o que almejam. As oscilações amortecidas que provocam interpretações erradas das formas de onda não são explicadas claramente, e isso leva você, técnico, a um conhecimento superficial, te levando a avaliar o problema ou projeto de forma errada e aumentando consideravelmente seu tempo de análise e conclusões. Isso me faz lembrar meus primeiros estudos com conversor DC-DC, que ocorreram em 1985, onde estava preparando o treinamento de televisão de nível 2 para esquema cursos, lá na Santa Efigênia.
Os primeiros conversores DC-DC a chegarem no Brasil dentro dos televisores, isso na década de 1980, eram do Japão, Mitsubishi, National, Panasonic e Sony. Apesar que a Alemanha também trabalhava intensamente nisso, Telefunken Blaupunkt. Como era tudo novo aqui, não existiam manuais técnicos e os esquemas ainda não haviam quem os tivesse estudado antes. Acabou caindo no meu colo este grande pepino, e isso me levava a passar as madrugadas tentando desvendar o funcionamento desses circuitos, e quando olhava para as formas de onda geradas, ficava praticamente louco. Os livros da época eram muito escassos e os que tinham informações mais detalhadas estavam normalmente em espanhol ou inglês, o que dificultava ainda mais o aprendizado. Em contrapartida, me ajudou muito com esses dois idiomas. Apesar disso, insistia em encontrar os porquês, procurava entender o funcionamento e nem sempre as conclusões eram acertadas. Fiquei meses explorando livros, esquemas que conseguia com muita dificuldade encontrar lá fora e devorava toda a informação que, porventura, chegasse na minha mão. E todo esse histórico de pesquisas e muitas noites de sono mal dormidas me levou a dominar os processos detalhados nos conversores DC-DC, e especialmente os do tipo step-down, que eram os mais comuns nos televisores da época de 1980. Pois pegavam a tensão da rede elétrica, que, retificada e filtrada, ficava em torno de 140 a 320 volts, e convertiam para os clássicos 110 volts a 120 volts estabilizados. O pessoal desta época deve lembrar bem. Posso dizer, sem demagogia ou falsa modéstia, eu fui um dos pioneiros no Brasil a estudar, entender o funcionamento e escrever manuais técnicos e apostilas sobre os conversores DC-DC. Eu me orgulho de ter deixado essa contribuição para os técnicos brasileiros daquela época e que perduram até hoje. Com o domínio da tecnologia detalhada de funcionamento destes conversores, fui criando técnicas de análise e utilizando a lâmpada em série como principal aliado para fazer o equipamento defeituoso funcionar. Isso sem a necessidade inicial de troca de nenhum componente, o que me possibilitou dar orçamentos muito mais rápidos e com certeza absoluta do componente defeituoso. Ou seja, acabei me dando muito bem, pois dava orçamentos feitos em segundos e muito mais aparelhos feitos por dia. E claro, mais lucro com isso. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Aproveite e deixe seu like se este vídeo está sendo importante para você, se está agregando valor. Porque assim você me encoraja a continuar fazendo esses vídeos e deixar este legado de conhecimento aqui no meu canal. Também se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com os colegas. Não retenha ou esconda o conhecimento. Há mercado para todos. E quanto melhores técnicos nos tornarmos, a nossa profissão vai ser melhor valorizada e todos ganham. Eu mesmo poderia tranquilamente vender essas 8 aulas da série de vídeos que começa com este agora e as outras 2 séries que fiz sobre o transistor por algumas dezenas de reais, assim como muita gente vendendo cursos por aí. Não tem nada de errado com isso, mas estou compartilhando de graça todo este meu conhecimento. Então, compartilhe com mais e mais técnicos ou conhecidos seus. Resumindo, todo esse meu esforço inicial para aprender como funcionam estas fontes trouxe-me um conhecimento fantástico que foi aplicado à bancada,
mas principalmente criou uma geração de analistas de alto nível que puderam aplicar esses conceitos não somente na área de consumo, mas também na área industrial e médico-hospitalar. Também na área automotiva. Em 1991, o Luiz Carlos era apenas um mecânico de automóveis que olhava a eletrônica apenas pela curiosidade e dizia: "Eu sou somente um mecânico e estou estudando eletrônica por curiosidade. Não quero aplicar isso na minha área." Daí eu dizia a ele: "Mas como não? Os automóveis estão cada vez mais incorporando dispositivos eletrônicos no motor, no câmbio e em outros lugares, usando sensores dos mais diversos." O Luiz sempre se dedicou nos treinamentos e se destacou com resultados muito expressivos. Até que um dia eu recebi um telefonema de um gerente de uma assistência de carros importados, que disse que não estava conseguindo contratar ninguém que dominasse tanto a elétrica como a eletrônica nos automóveis, e que os carros importados estavam se acumulando na oficina sem solução. Daí falei para o Luiz se ele não se interessaria por este emprego, e ele me disse: "Sou apenas um mecânico, não tenho prática com esses automóveis, principalmente importados." Daí retruquei que ele estava indo muito bem em nosso treinamento de eletroeletrônica e que esta se adaptava ao funcionamento do motor e outros dispositivos. Mas ele disse que não estava preparado para mudar seu nicho de atuação. Após 2 semanas, recebi o telefonema desse gerente da importadora de carros me agradecendo imensamente por ter indicado o Luiz. E disse assim: "Ele pegou um equipamento esquisito que ninguém usa." Depois descobri que era o osciloscópio. E foi de carro em carro, fazia algumas medições e pedia determinadas peças, e em pouco tempo todos esses carros importados sem solução estavam prontos. Muito obrigado, Mário. Veja que estudar eletrônica a fundo pode te abrir as portas na área automotiva. Já pensou em atuar nessa área? Fica a dica. "Mas Mário, como Luiz, sendo mecânico e não trabalhando na área eletroeletrônica, se deu tão bem?" Porque a formação que a CTA Eletrônica oferece não é específica para esse ou aquele aparelho. E nosso ensino te leva a dominar a eletrônica, e ela não muda se é aplicada a aparelhos de consumo, automóveis ou máquinas industriais. Entender realmente a eletrônica te dará condições de atuar nos mais diversos nichos. "Mas Mário, eu não sei nada de mecânica." Claro que o Luiz resolveu os problemas de forma muito rápida porque tinha os fundamentos do funcionamento do motor e assim pôde saber como os circuitos eletroeletrônicos deveriam se comportar, trabalhando em conjunto com estes dispositivos mecânicos. Conhecer o funcionamento básico dos equipamentos no nicho que quer atuar é muito importante para que te indique a área do problema e, a partir daí, usar toda a base que aprendeu na CTA. "Mas Mário, será necessário osciloscópio?" Em alguns defeitos, não, podendo usar o multímetro, mas em outros a observação dos sinais gerados por sensores, no caso específico do automóvel, será essencial dominar o osciloscópio e saber interpretar suas formas de onda. Se você marcar aqui nos comentários que deseja que eu faça uma série sobre osciloscópio, eu vou até considerar. E como este vídeo vai ficar no meu canal Ad Eternum, e ele está sendo postado em fevereiro de 2022, pode ser que ao assistir esse vídeo nos meses seguintes, eu já tenha feito esta nova série de osciloscópios. Então, faça uma busca aqui no meu canal ou em alguma playlist,
mas eu só vou fazer a série sobre osciloscópio dentro de um mês a partir da data desta postagem. Ou seja, se até o dia 1º de março de 2022 eu tiver pelo menos 3.000 curtidas nesse vídeo e se tiver também 1.000 comentários do tipo Mário, faça a série sobre osciloscópio. Estamos combinados? Então compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para aumentar as chances de bater essa meta. E larga o dedo no like. Ok, pessoal? Voltando à história do Luiz, é claro que os mecânicos que o estavam acompanhando, observando tudo que ele fazia, correram e pegaram um caderninho para anotar os macetes. Você não faria o mesmo? O sensor tal dá defeito nisso e naquilo. A rebimboca da parafuseta faz o motor engasgar. O atuador do freio ABS está vibrando e o defeito é o... E por aí em diante. Mas Mário, você também não anotaria os macetes? Claro que sim, mas qual é o problema em depender disso? O problema é que normalmente esses procedimentos, chamados macetes, vão resolver alguns casos. Mas como sabemos que os fabricantes de automóveis ou aparelhos em geral são muitos, e os modelos desses fabricantes são ainda mais numerosos, a possibilidade de usar um macete tem uma probabilidade pequena de acerto. Concorda comigo? Então, anotar determinado defeito para uma marca e um modelo aumenta as chances de um macete funcionar. Sim, mas se tornar um técnico especialista de defeitos é o diferencial que vai te fazer não depender de macetes e ainda alavancar a sua carreira, seja em qualquer área ou nicho, e vai te dar mais dinheiro. E somente estudando, tendo a base da eletrônica, é que vai te levar a esse patamar. Assim, se sou um profissional de determinada área e já tenho uma experiência nisso, fazer uma formação de eletrônica objetiva e de resultados, como a CTA oferece em apenas 16 meses os 4 módulos, fará você prosperar muito na profissão e crescer de forma muito rápida. O conversor step-down é muito usado na área automotiva, pois em determinados casos precisarei passar a tensão de 12 volts da bateria para 5 ou 3,3 volts, que será usada para alimentação de circuitos de processamento e controle. Também é largamente utilizado em notebooks, onde a tensão da fonte, que entra em torno de 19 volts, precisa alimentar vários circuitos das placas com tensões menores. E claro, nos conhecidíssimos smartphones, se você tem interesse por estas áreas. Já pensou estar analisando uma máquina industrial e se deparar com um conversor step-down, não gerando a tensão de saída para o microcontrolador? Demais, não? Então vamos à nossa explicação. Mas antes de entrar especificamente no conversor step-down ou conversor DC-DC, vamos ver como se comporta uma fonte regulada que era comum nos aparelhos dos anos 50, 60, 70, quando começou a surgir os conversores DC-DC. Num regulador, qual é a ideia? O regulador, ele regula ou estabiliza a tensão para a carga. Se aqui eu estou entrando com 8 volts, eu vou dizer que aqui eu teria uma estabilização de tensão de 5 volts. E olha que interessante, esses 8 volts podem até variar, 7, 8, 9, 7, 8, 9, devagar, né? Ou de acordo com a rede elétrica, mas essa tensão não variará. A lógica disso é o seguinte, estou aqui entrando com 8 volts, tenho o transistor Q1, que tem uma determinada resistência, e tem a carga chamada RL.
RL, que também tem uma determinada resistência, por isso que ela é resistência de carga. Como aqui tem 5 volts e é uma tensão estabilizada, já posso dizer que sobre a carga tenho 5 volts e sobre o transistor Q1 eu tenho 3 volts. 5 mais 3, 8. Claro, não esqueçam de ver a série que foi lançada sobre transistores, que explica melhor essa relação aqui entre resistores série, hein? Então, vamos lá. Se eu tenho 5 volts e 3 volts, e essa minha carga ela tem uma corrente de 1 ampere, esse 1 ampere terá que passar por aqui. 1 ampere. 1 ampere passará por aqui, também passará pela RL. Mas passará pelo Q1? Passará pelo Q1. Logo, esse Q1 tem 1 ampere circulando por ele e 3 volts sobre ele. Isso dará, na fórmula potência, é o produto da tensão vezes a resistência, dará uma potência de 3 watts. Ou seja, 3 vezes 1, 3 watts. Esses 3 watts são perdidos. É um aquecimento e será perdido, dissipado no ar. Por quê? Porque eu quero colocar 5 volts aqui sobre a carga muito estabilizado. O problema é quando aqui eu terei uma tensão maior, 19 volts, 10 volts, 12 volts. Haverá muito mais aquecimento nesse transistor. Quanto maior a tensão de entrada em relação aqui à tensão que eu quero estabilizada na saída, maior será o aquecimento, a dissipação de potência, o que gera muita perda. Então a ideia básica dos conversores DC-DC é evitar que isso ocorra, que, claro, existe aqui uma produção de trabalho, um aquecimento, mas aqui na regulação ou na estabilização da fonte, não poderia haver essa perda, mas há. Essa aqui é a lógica. E foi daí que na década de 70 já começaram a surgir esses conversores. Vamos dar um exemplo aqui de uma tensão maior, 19 volts. Então aqui se eu entro com 19 volts, o conversor DC ele vai gerar na saída 5 volts com uma corrente média de 1 ampere. Isso daria a impressão que aqui, sobre ele, ficariam 19 volts, o que daria com 1 ampere 19 watts de dissipação de potência nele e 5 watts produzidos na carga. É claro que esse não é o objetivo. Essa queda de tensão de 19 volts, na verdade, não produzirá, apesar de circular uma corrente média aí de 1 ampere, não produzirá aquecimento, ou um aquecimento se houver mínimo mesmo. Fantástico! Então essa inovação começou a ser empregada no final da década de 70, 80, e hoje praticamente todos os equipamentos ou aparelhos trabalham com conversores DC-DC, e há vários tipos. E é claro que aqui estamos vendo exatamente o primeiro, que é pegar uma tensão de saída DC alta e transformar ou converter numa tensão de saída DC mais baixa, sem perda de potência. Esse é o nosso circuito conversor DC-DC step down. O step down é passo para baixo, ou seja, vou colocar a minha tensão de 19 volts, aqui como está mostrando na entrada, vou colocar para 5 volts. A grande sacada desse circuito é que não haverá dissipação de potência nessa malha. Por quê? Porque o transistor trabalhará em saturação, onde vai haver uma corrente circulante, e corte quando não vai haver corrente circulante. E vamos pegar alguns aspectos disso. Transistor saturado, vamos ver a dissipação de potência. Olha lá, dissipação de potência no Q1.
Quando o transistor está saturado, praticamente eu não tenho tensão entre coletor e emissor. Então a tensão de coletor e emissor será igual a zero. E isso é multiplicado pela corrente circulante por coletor e emissor, que agora pode atingir 1, 2, 3 amperes. Mas a potência no Q1, se a tensão sobre coletor e emissor é zero e a corrente está em 3 amperes, nós podemos dizer que a potência dissipada em Q1 é igual a 0 watts. Já na hora que ele corta, opa, potência em Q1 na hora de seu corte a tensão agora existe, que é alta, 19, não sei, 19, 20, 30, 50. Vamos colocar aqui 19 volts no corte do transistor Q1. E a corrente agora, como ele está com uma chave aberta, a corrente por ele é zero. E isso faz com que a potência em Q1 seja 0 watts. Nossa, então ele é perfeito, não dissipa nenhuma potência? Não, nada é perfeito. Nas comutações, nas passagens ou na saturação, sempre há perdas. A saturação nunca é perfeita, então eu tenho uma corrente com pequena diferença de potencial, gerando um pequeníssimo aquecimento. E nas passagens entre saturação e corte, as passagens, eu não consigo fazer de forma instantânea. Rápida, mas não é instantânea. E o resultado também, que nas passagens eu tenho tensão com uma mínima corrente, e aí gera algum aquecimento mínimo. Portanto, o transistor chaveador, ele deve ter uma potência de dissipação, apesar de ser baixa. Além da saturação e corte, agora eu vou ter um componente chamado de chopper. E o que faz esse chopper? O chopper, quando o transistor satura, vai fazer com que circule uma corrente para onde? Opa, para RL e massa, né? Vai fazer com que, entrando aqui 19, vai fazer com que circule uma corrente. Como para circular uma corrente dentro do indutor tem que haver a criação de um campo eletromagnético, e a criação desse campo eletromagnético induz no próprio indutor uma corrente contrária a essa que está vindo, o campo induz uma corrente contrária a essa que está vindo, a corrente começa a circular, mas num valor muito baixo, mas que à medida que o campo vai aumentando, ela vai aumentando também a sua intensidade. Mas inicialmente a corrente é muito baixa e vai aumentando a intensidade aos poucos e vai criando um campo eletromagnético nesse indutor. E também, claro, carregando esse capacitor e tendo uma corrente pela carga. Chega uma hora que o campo foi criado, a corrente está numa determinada intensidade e esse transistor corta. Nossa! Vejam que no instante que o transistor estava saturado, a tensão aqui era de 19 volts. 19 volts. Por quê? Porque o transistor jogou esse ponto aos 19. Ou seja, aqui a tensão está baixa, canto de cá, baixa. E eu joguei para 19 volts, tensão lá de entrada. Quando o transistor cortar, a tendência é de dar um chicote aqui, positivo, e agora ir para o negativo. E esse ponto agora pode atingir menos 10, menos 20, menos 50 volts, negativo. Aí alguém teve a ideia e falou, opa, peraí, vamos aproveitar essa energia do indutor,
Vamos colocar um diodo. Limita esse potencial, vai ficar na hora do corte em menos 0,607. E a contração do campo, esse lado fica negativo, menos 0,6, e esse lado fica positivo, aproveitando a energia tanto para a carga quanto para o capacitor eletrolítico, negativo e positivo, porque antes era negativo e positivo, e agora inverteu a polaridade, negativo e positivo. E eu vou carregando desse capacitor, sendo que a tensão fica travada em menos 0,6. Depois novamente satura, a tensão aqui sobe, ainda assim o campo vai virando ao contrário, que estava cancelando o campo, e agora novamente começa a criar o campo, novamente carregar o capacitor, e depois corta e vai novamente a menos 0,6. Vamos ver as formas de onda que ocorrem nesse conversor, que são muito interessantes. Então, em primeiro lugar, vamos usar aqui o osciloscópio para ver essas formas de onda. Primeira coisa, temos 19 na entrada e aqui está dizendo que é 5 na saída. É claro que início é 0, mas vamos dizer que o circuito vai ser polarizado e aí vai gerar os 5 volts na saída. Em primeiro lugar, o transistor vai saturar entre coletor e emissor. E claro, eu coloco a ponta do osciloscópio na massa e vou colocar a outra ponta viva aqui. E vou observar aqui no emissor, vamos lá ver o que vai acontecer no emissor, o que vai acontecer. Emissor, parte aqui, vamos dizer que eu tenho 10 volts por divisão. 10 volts por divisão, opa, aqui era 0, ligou a chave, foi para 19. Então, era 0, ligou a chave e foi para 19, quase 20. Um pouquinho menos aqui. 10 volts por divisão, 10, 20. Um pouquinho menos, isso é importantíssimo, pessoal. Esses detalhes são importantíssimos que vocês observem. 0, 20, e vocês veem que ficou um pouquinho abaixo de 20, uma décima parte aqui da divisão, abaixo de 20. Mas para que isso ocorra, a tensão de base, a tensão de base, ela saiu de 0 também e teve que chegar em 19. Não, tem que ser maior, 19,7. 19,7, quase aqui nos 20. Para quê? 19,7? Para que dê a saturação do transistor e que permita que aqui vá para 19. Se eu usar no lugar do transistor um FET ou um MOSFET, se eu usar no lugar do transistor um FET ou um MOSFET, para que ele entre em saturação, chave fechada, eu vou precisar de no mínimo 4 volts a mais que no source, em relação ao source, que é o dreno, que é o source. Eu vou precisar de uma tensão 4 volts maior que no source. Ixi. E aqui a entrada é 19. E a saída deverá estar com 19. Mais 4 volts, eu vou precisar de no mínimo 23 volts. Claro que eu não fico nessa travado em, preciso de 4 volts. Eu posso chegar a 10 volts a mais, 12 volts a mais, 15 volts a mais, mas 10 volts que seria, 10, vamos colocar 10 volts que seria o ponto para saturar o FET. 10 volts a mais aqui daria 29 volts em relação à massa, relação à referência. Caramba, 29 volts, então a tensão de gate iria chegar praticamente aqui, para dar essa forma de onda. Olha só as mudanças. Gate. E a base ficaria aqui.
base do bipolar, ou de gate, que apareceria maior. E aí, o que acontece em ambos, tanto nesse quanto esse, logo em seguida? Logo em seguida, aqui vai para 0, 0, aqui vai cair para 0 volts em relação à massa, e aqui também vai zerar a tensão. Aqui a mesma coisa, 0 e 0. Com esse 0 e 0, as tensões vão, ó, 0. Aqui é o emissor ou o source. E aqui é gate base, foram a 0. E também aqui vai para 0. Cuidado com essa diferença aqui, eu estou falando de um transistor, MOSFET, e aqui bipolar. Então foi a 0. Foi a 0? Foi. Vou deixar aqui um pouquinho mais curto. 0. Esse 0 aqui vai produzir, apesar de estar em 0, olha lá, 0, a energia, quando a tensão aqui vai, ela vai cair a, eu falei a 0, né? Não é 0. Na verdade, o indutor que estava com energia acumulada, quando ele é cortado, ele dá um chicote e a tensão aqui cai para menos 10, menos 20, menos 30, menos 50. Mas esse diodo vai travar esse ponto em menos 0,6 volts. Isso serve tanto para o MOSFET quanto para o bipolar. Então aqui os dois vão ficar em menos 0,6 volts. Então aqui, no emissor ou no source, eu vou ter menos, um pouquinho abaixo da referência aqui, ó, do 0. Cuidado com essas tensões, são muito interessantes, um pouquinho abaixo. Só que isso ele fica cortado, mas o chopper que jogou a tensão lá para baixo, de repente ele faz isso, ó. Como é que é? Primeiro foi levado para cima, travou em menos 0,6 e depois fez isso. Mas fez isso baseado no quê? Baseado na tensão que eu quero na saída, que é 5 volts. Nossa, baseado na tensão aqui. Lembre que aqui é 20, aqui é 10, aqui, opa, baseado nos 5 volts. 5 volts que eu tenho na saída. Então, olha o que vai acontecer. Olha a energia. Vai dar uma variação, que pode ser assim, mais concentrada, pode ser um pouquinho mais aberta. Vai depender muito do consumo. Deixa eu melhorar aqui essa onda, senão vocês não vão entender nada. Ó. Em relação aos 5 volts. Subiu, voltou, subiu. Olha o que está na base, ou no gate. 0, subiu, 0. Olha o que apareceu no emissor ou no source. Mas aí o transistor, olha lá, tirar isso daqui, senão vão confundir. Olha a forma de onda. Aí o transistor volta, a tensão na base volta a subir, base, ou no gate, volta a subir. E aí volta a saturar. Eles vão aqui para 19 volts de novo. E todo o ciclo reinicia. E aí corta. Fica um tempo carregando o capacitor. Carregando é negativo, positivo. Fica um tempo carregando C2 e depois faz isso de novo. Ó. E aí de novo, eleva a potencial de base ou de gate. De novo satura o transistor. Corta. E assim vai. Esses detalhes são muito interessantes, porque a variação do chopper estará referenciada à tensão que está na saída, ou a tensão básica em que ele está trabalhando. Primeiro leva o positivo, depois ele dá o chicote e depois ele faz isso. Maravilha? Então, essa é a forma de onda gerada. Eu vou aqui fazer só a onda do chopper um pouquinho mais aberta para que vocês possam entender.
A do chopper, hein? Daqui, ó, desse ponto. Então nós temos, vou colocar 5 volts por divisão. 5, 10, 15, 20, 25, tá. Vamos lá. Saiu daqui, do zero. Então ele saturou, 5, 10, agora colocando 5 volts por divisão. 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20. Então vem até aqui. 19. Saturou, 19. Depois, eu vou esticar mais a forma de onda, ó. 19. Depois ele corta e a tensão vai a menos 0,6. Cuidado, energia no chopper, menos 0,6. Menos 0,6 durante um tempo. Até que volta. Quer dizer, não é que vai saturar. Estava em menos 0,6, aí acontece isso aqui, ó. Em relação a quê? A 5 volts, que está aqui agora. Ó. 5, 10, aqui é 0. 5, 10, 15, 20. A relação é esse ponto agora. E aqui de novo, FET satura, corta, vem até aqui e faz de novo esse trabalho. Pronto. Então esta é a forma de onda que vai aparecer nesse ponto, que será o guia para vocês saberem se está correto ou não. Olha que legal. Quanto menos tempo o FET fica saturado, menos ele vai ficar também aqui nesse ponto. E aí surge isso. Com menos nível, inclusive. Nossa, tá brincando? Não, olha que legal. Então aqui nós temos, repetindo, 0, estava inoperante, 19 volts, aqui menos 0,6 volts, aqui 5 volts, baseado na tensão de saída, e essa variaçãozinha da molinha em 5 volts. Por que diminuiu essa intensidade? Porque o consumo diminuiu. Ah, variou assim porque o consumo diminuiu? É, variou assim porque o consumo diminuiu. Porque o consumo dessa carga é variável. Então, esta é a forma de onda que vai surgir no nosso source ou emissor do transistor. Agora, vamos ver em detalhes o circuito integrado MC34063, que tem vários fabricantes no mercado internacional e seu datasheet pode ser baixado em vários locais, inclusive na ST Microelectronics ou da onsemi, que trarão detalhes diferenciados e muito interessantes. A série dos integrados que estão sendo mostrados aqui são de 3 tipos, como vocês estão podendo ver. Mas o que é isso aqui? O MC3403 é um conversor DC-DC, que pode ser o buck, que é o conversor step-down, o boost, que é um elevador de tensão, e a switching, inverting, que ele vai criar uma tensão negativa, que nós vamos ver aí na sequência do nosso treinamento. Então ele é um circuito integrado monolítico que fornece as principais funções para a conversão da tensão DC-DC. O dispositivo contém referência de temperatura interna compensada, comparador, oscilador controlado por largura de pulso com um limite de corrente ativo, driver e interruptor de saída de alta corrente. A tensão de saída é ajustável através de 2 resistores somente, com uma precisão de referência na saída estabilizada de 2%. Empregando um número mínimo de componentes, a série de dispositivos desse integrado é projetada para aplicações de step-down,
também chamado de conversor buck, step up, também chamado de conversor boost, e inversor da tensão, também chamado de inverter ou buck boost. Em casos muito específicos, também poderemos utilizá-lo em conversor do tipo flyback. Nos vídeos posteriores, vou abordar todos os 8 tipos de conversores. Procure a playlist ou o nome do vídeo no meu canal. A corrente de saída deste é superior a 1,5 amperes. Ele pode operar de 3 a 40 volts e com frequência de 100 kHz. E tem uma limitação de corrente ativa. Temos aqui agora o nosso circuito integrado, bem simples. Então são 8 pinos somente. E ele é em si, com alguns componentes externos, chopper, diodo, capacitor que gera o tempo de oscilação, 2 resistores aqui na saída, filtro da entrada, resistor limitador de corrente. Então isso aqui é um circuito completo de um conversor DC-DC e na configuração step down. Vejam que esse integrado nós temos 25 volts na entrada, mais 25 volts. Esses 25 volts passam por um resistor limitador de corrente de 0,33 ohms. Esse aqui é a alimentação, entra no pino 6, que é a alimentação do integrado, e aqui vai até o pino 7, que é o limitador de corrente. Já vou explicar mais detalhes. Desse pino entra no pino 8, que vai para o drive, e entra aqui no pino 1, passando pelo transistor, saindo pelo pino 2. Aqui nós vamos ter o diodo, que faz o grampeamento da tensão, e o transformador chopper, que ele é bem pequeno, 220 microhenries. Daqui eu caio no filtro da fonte, e uma amostra, aqui eu já tenho meus 5 volts, ó. Nesse ponto aqui, nós temos um transistor que está ligado aqui ao pino 7, cujo coletor vai atuar no conjunto, ó, para controlar o pico. Lá vai para o circuito oscilador interno, e esse oscilador trabalha baseado num tempo que está aqui, ó, no pino 3. Esse oscilador tem seu tempo definido por um capacitor que está no pino 3. Agora, esse circuito comparador, o circuito comparador, ele vai trabalhar com uma tensão de referência de 1,25 volts e, aqui interna, uma tensão de referência interna ao CI, e vai receber no pino 5 a tensão proveniente de um divisor que está aqui, ó. Divisor de tensão, cujos valores são de 3,6K e 1,2K. Vai entrar aqui. Tá, legal. E daí? E daí significa o seguinte: esse aqui ele é o responsável pelo controle da largura de pulso do oscilador que vai excitar o bipolar. E vamos ver quando ele funciona. Como aqui está dizendo que é 1,25 volts, já posso afirmar que quando a tensão do pino 5 ficar com 1,25 volts, a tensão daqui, ou 1,26 volts, a tensão daqui vai cair.
E essa queda vai obrigar a diminuir o tempo de saturação do nosso transistor chaveador. Diminuir o tempo de saturação. Ou seja, a tensão de 1,25 é o limiar, é o ponto de threshold, é o ponto em que eu tenho a diminuição da largura ou o controle da largura. E para isso, chegar a esse 1,25, eu tenho que ter aqui na saída 5 volts. Já dá para ver que 3,6 é 3 vezes maior que 1,2K. Isso é bem fácil, aqui não tem nem muita precisão. 3 por 1. 3 por 1. Como eu tenho 5 volts na saída, se eu pegar os 5 volts e dividir por 4, que é a proporção aqui da comparação dos resistores 3,6K e 1,2K, então se eu pegar os 5 volts na saída e dividir por 4, terei exatamente 1,25 volts. Então se essa tensão tender a subir, esse 1,25 vai tender a subir. Subir também vai diminuir o tempo da largura, mantendo a tensão, voltando a tensão a 5. Se ela tender a cair também aqui, vai fazer com que a tensão aqui fique mais alta, fique positiva, fazendo com que essa largura do pulso aumente, compensando a queda da tensão na saída. Portanto, esse divisor de tensão aqui, nesse conversorzinho step down, é fundamental para manter a tensão de saída estabilizada. Outra coisa interessantíssima que ocorre aqui é esse resistor de 0,33. Porque quando a corrente circulante aqui média chegar em 2 amperes, ou perto disso, eu tenho uma queda de tensão de 0,7 volts. E isso vai fazer com que esse transistor seja polarizado, diminuindo também o tempo de saturação do transistor. Então, se a tendência da corrente é ser maior, eu vou diminuir o tempo e a tensão da saída vai acabar caindo. Então, se a corrente circulante chegar perto de 1,8 ou 1,9 amperes, 2 amperes arredondando, a tendência é que, se eu exigir mais que isso, é que a tensão de saída vá caindo, protegendo, claro, o nosso circuito comutador ou conversor DC-DC. Uma forma muito legal para você praticar, não somente neste vídeo, mas para os 3 circuitos seguintes, é adquirir o integrado MC34063, que é muito barato, e os componentes auxiliares, como o indutor, podem ser feitos mesmo enrolados, são alguns microhenries, e bem pequenininho. Isso pode ser comprado também no mercado, porque é muito comum. E a partir disso criar um circuito step-down de baixa corrente e muito simples. Você poderá utilizá-lo em circuitos que demandam consumos inferiores à média de 500 mA. E claro, vai precisar também de uma fonte simples de carregador de celular, que normalmente tem em sua casa. No próximo vídeo, veremos em detalhes o conversor DC-DC Step-Up ou Boost, e como a partir de uma tensão mais baixa agora, como a bateria de um automóvel, eu consigo criar tensões muito mais altas, como 70, 100 volts, e daí poder ter um amplificador de carro com potência de 2.000 ou 3.000 watts e construído de forma bem simples. E estes conversores elevadores de tensão são muito comuns em equipamentos médico-hospitalares e também em máquinas industriais. Apenas lembrando que esta é uma série de 8 vídeos que falarão dos diversos tipos de conversores DC-DC. Mais uma vez, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento e crescer na nossa área. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e marque o sininho para receber avisos dos vídeos futuros que serão postados. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe o seu like.
Fazendo isso, você ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para muitos técnicos. Um beijo no coração!